Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez pra falar de Undead Unluck, o episódio mais recente que teve. E caramba, começou uma luta com uns caçadores de Negators e foi muito legal. E também apresentou um possível novo personagem que pode se juntar à Union, vai depender dele e do próximo episódio. E também de tudo que vai acontecer lá. Então, eu vou falar aqui do que aconteceu de mais interessante e também falar do último episódio, que foi bem legal, mas não me chamou tanta atenção. Então se inscrevam no canal, deem like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo e vamos embora. Bom, o episódio anterior, gente, o 11, não me chamou tanta atenção porque foi só eles explorando o Brasil, que tá bem representado. A praia do Neblon foi muito bem feita, tá muito legal, eu gostei demais. E também teve o calçadão que teve lá de Ipanema, eu espero ter pronunciado correto, se não eu vou deixar aí na tela para vocês verem, caso eu tenha errado. E bom, eles vão lá explorando, também vão numa lojinha de roupas, porque eles vão se infiltrar em um leilão que vende ou relíquias, como aquela espada da juíza que pega fogo, ou negators, como é o caso do menino que foi apresentado mais nesse episódio. E bom, segue aí, e o Andy é o que aparece primeiro e tá muito elegante, muito bonito, tá? Um galã, como a menina falou. E eu gostei, ele ficou muito bonito mesmo. E falando na Fuko, ela tem uma conversinha com a juíza sobre o porquê dela ter ido. E a juíza explica que ela queria matar a Fuko porque ela poderia ser um perigo para o mundo, porque a maior vontade dela é proteger o mundo. Então, quando ela percebeu que a Fuko não era uma ameaça, resolveu recrutar ela para a Union. E também ela resolveu dar meio que um empurrãozinho para fazer o Andy se apaixonar pela Fuko, porque o poder dela, o azar, pode ser uma arma incrível contra Deus. Lembrando que eles querem matar Deus para se libertarem dessas regras, como a da Fuko e do Andy. E bom, ela incentiva a Fuko a fazer o Andy se apaixonar por ela. E aí corta pro presente. E aí ela vai vestindo uns vestidos que eram bonitos, mas eram ou extravagantes demais ou muito reveladores pra Fuko. E aí ela começa a ter meio que um treco de tanta vergonha. Foi bem engraçado até. E bom, ela chega num vestido que ficou bem bonito, mas... E o Andy até concorda. Ficou 8 de 10, que ele gostou bastante do vestido, mas faltou confiança nela, foi o que ele falou. Então ele ajeita a postura dela, levanta a cabeça dela e fala pra ela ter mais confiança. E agora sim foi um 10 perfeito. E o vestido, ó, nota 10 também. Eu gostei, ficou bem bonita. E bom, eles vão dar um passeio, vem o calçadão de Ipanema, a praia do Neblon, que estão muito bonitos. Eu procurei umas imagens pra ver se tava tão fiel e tava assim. Ô cara, isso não tá fiel não, só tá representado é o lugar, porque se fosse realmente real, eles estariam sendo assaltados, teriam um arrastão, teriam um tiroteio, teriam um pancadão bem bravo aí, com certeza. Não tá tão fiel assim. Eu concordo com quem pensa assim. E bom, mesmo que isso acontecesse, eles dariam uma surra nos caras. E eu não estou querendo que isso aconteça com eles, mas eu não vou mentir. Se fosse realmente fidedigno, teria tudo isso que vocês estão pensando, mas não, acho que o lugar já tá bom. Aí tem umas cenas de comédia, o Andy querendo dar mais um beijo na Fuko pra ver se dá mais uma onda de azar tão grande quanto foi da última vez. Mas a Fuko consegue dar um chega pra lá pra ele, com a ajuda daquela roupa que o Andy tá usando, que ainda é uma simbiose, quase um Venom, melhor dizendo. E bom, ela manda ele pra praia e tem tubarão até lá. Porque ele foi atropelado por um caminhão e foi mandado direto pra praia. E foi atacado por tubarão. Isso aí não é exatamente, não tem aqui no Brasil, porque a gente tem muita formação rochosa nas praias. Então não tem como ter tubarão aqui. E se tem, são só aqueles pequenininhos, que não são tão agressivos assim.
Mas bom, eles saem de lá e aí a Tatiana chega pra informar que ela tem um local e um convite para os dois. Só que eles vão ter que agir como um casal. Então eles vão dar o melhor deles. E a Fuko tá de peruca quando chegou nesse episódio. E eu tenho que dizer, ficou muito bonito. A, a Fuko com o vestido e a peruca ficou bonita. Mas bom, também tem outra coisa. Nesse meio aí tem um leilão que vai ser uma venda de negators, como se eles fossem mercadorias, como se eles fossem brinquedos ou escravos. E bom, a Fuko fica meio perturbada se é mais correto eles ficarem na Union ou serem vendidos assim, porque na Union eles morreriam em uma missão. Aqui eles provavelmente seriam vendidos e mortos, para agirem como se fossem brinquedos de outra pessoa. E bom, o Andy chega nela e fala que, ó, não tem que ficar pensando assim o tempo todo não. E outra coisa, eu costumava pensar que para um Negator existiam três caminhos. Um, ou ele entrava em desespero e morria. Dois, ou usava seu poder para o seu bem próprio, ou ser vendido, como aqui. Mas quando eu conheci você tinha mais um caminho. Então vamos seguir por esse caminho. Vamos lá. Tenha fé. E nesse meio tempo também vai aparecendo os caçadores de Negators. Que como a juíza falou, eles têm o objetivo de reunir pessoas, Negators, melhor dizendo, mas com objetivos diferentes. Enquanto a Union quer destruir Deus, eles querem matar pessoas por acharem que a culpa é deles por terem essas regras. Mas bom, aí o aí a Tatiana observa isso porque eles não estão falando inglês. Pessoas não negators só falam inglês atualmente por causa da unificação das línguas nos outros episódios. E bom, ela observa que pode ter no mínimo dois negators. Então, a Fuko e o Andy vão entrar em ação e aí eles chegam lá quase num compartimento de carga e são atacados por dinamite até. E as duas organizações se dão conta que elas estão aí e a Fuko e o líder desses caras fala: "Eu não vou entregar os Negators para vocês", os dois ao mesmo tempo. E bom, segue aí e aí mostra uma das mercadorias que vai ser vendida. Um menino que tem um poder muito bom, que é o imóvel, mas só funciona no caso dele ficar imóvel também. Como ele tá apavorado, não sabe o que tá acontecendo aí, e até mostra um flashbackzinho dele, que ele repara que todas as pessoas ao redor dele estão falando em inglês, mas ele não. E bom, ele estranha tudo e fica bem pistola por causa disso, porque acha que é alguma brincadeira, que o povo tá tirando uma com a cara dele. E bom, ele tá bem pirado. E bom, chega um pessoal que é desse leilão aí e capturam ele, porque como o próprio líder da organização dos caçadores de Negators fala, unificar as línguas em uma só facilitou para os Negators serem capturados, porque eles não são afetados por isso. E bom, pegam ele e aí levam ele para esse lugar. E, e eu queria abrir um parênteses sobre a dublagem inglesa. Eu assisti em dublagem em japonês, mas tem aí todo mundo falando inglês como se fosse mó natural. E eu gostei. Ponto pro autor, pro autora da obra. Por causa disso, eu tô gostando bastante desse universo de Undead Unlucky, tá muito legal. Mas bom, o menino tenta escafeder daí e não dá certo. Até que os caçadores de Negator chegam nele e aí acham essa habilidade bem interessante. E é mesmo, só se ele aprender mais a usar. Porque nesse momento ele não tá assim tão familiarizado com a habilidade dele. Porque ele tá todo desconfiado, ele tá bem inseguro. Tudo depende do psicológico da pessoa nesse tipo de momento. E bom, os caras acham a habilidade dele interessante, mas a pessoa por trás não é muito útil para eles. Então eles resolvem fazer o seguinte: eles vão matar o cara
e aí vão transferir essa habilidade para outra pessoa. Como é que eles vão fazer isso? Não sei, e acho que não gostaria de saber. E bom, eles vão lá, pegam uma baita metralhadora giratória e atiram no guri. Mas não, ele está vivo, ele está bem. E foi a Fuko e o Andy que chegaram lá. E bom, eles vão lá tentar enfrentar os caras e o Andy já faz a análise. O cara com a metralhadora tem alguma habilidade porque ele não tá vendo a munição, porque esse tipo de metralhadora tem todo um pente extremamente longo de munição e ele não tá vendo esse pente, então tem alguma coisa relacionada. O outro, que tá todo meio que enfaixado, é como se fosse um artista marcial. E bom, ele não sabe direito qual é a habilidade, mas ele sabe que tem alguma coisa estranha também com esse cara. Já a guria, que tá com esse pessoal, ele notou que ela com certeza deve ser uma Negator e deve ter alguma habilidade de counter. Já o cara de tapa-olho, ele ficou em dúvida, por quê? Mas não por causa da habilidade dele. E sim, cadê esse maluco? E aí mostra que ele já chegou no Andy e cortou a garganta dele. E aí ele se revela como o irreparável, a habilidade dele. Como o nome já meio que demonstra a habilidade dele, tudo que ele corta não tem como ser reparado. Ele é um counter em habilidades de cura. Tipo a própria regeneração do Andy. Porque ele cortou o pescoço do Andy e aí ficou sangrando lá e não se regenerou. E lembrando, o Andy é imortal. Então ele teoricamente deveria se curar disso. Mas não. E ele tenta se cortar para poder refazer a cabeça dele. Mas também não deu. E bom, ele pede ajuda pra Fuko e aí dá certo. Porque ele também dispara a cabeça dele no cara. E deu certo. O tiro foi muito bom. E a Tatiana chega nessa hora pra separar o artista marcial e o cara de metralhadora desses dois. E aí leva eles pra um outro lugar. E bom, o cara fica impressionado com esse poder e bom, pergunta se o Andy quer se juntar à organização dos caçadores. E bom, o Andy recusa na hora. Mas ele fica lá todo impressionado e pede pra menina ajeitar o nariz dele, porque tá quebrado. E bom, segue aí, e aí ele chama a atenção da Fuko. Aí nota que ela tem coragem porque cortou o pescoço do Andy e aí e sem nenhuma hesitação. Ao contrário do carinha que hesitou, ele tem medo e tudo. E a habilidade dele é boa, mas a pessoa não é. Então vão matá-lo e transferir a habilidade dele para uma outra pessoa. De novo, não quero saber como é que isso acontece. E bom, segue aí e ela tenta dar um discursozinho pra ver se eles botam a mão na consciência, mas não dá, dizendo ele que esses caras têm que culpar Deus por causa das regras dele, porque ela entende o sofrimento dos Negators, tanto é que ela é uma por causa da regra dela. E bom, os caras cagam pra isso, falando que já tem problemas demais, porque as pessoas já estão atrás dele, já querem matá-los. Lembrando, Negators assim nem sempre são muito bem vistos, por assim dizendo. E bom, eles não vão obedecer isso e o Andy tenta matar eles com a espada, mas não dá. E ele nota que o sangue chegou na guria que estava protegendo o cara de tapa-olho, mas a espada não. Isso deve estar relacionado à regra dela. Mas bom, eles vão tendo uma luta breve, muito bem animada por sinal. E bom, os carinhas do leilão chegam lá pra atrapalhar. E aí, bom, os carinhas fogem. E aí o Andy tem que ficar pra poder proteger eles. Mas antes disso, o cara conseguiu ferir a Fuko. Apesar do apesar do alvo ser um menino, mas a Fuko se atirou pra proteger ele. O Andy, nessa hora eu tenho certeza que ele ficou uma fera. Ele ia pegar o cara e ia esganar ele de uma forma muito majestosa. Eu queria ter visto isso. E ele ameaçou até tirar o coisa que ele tem na testa pra soltar o Victório. Mas não, a Fuko acalmou ele. E aí eles fugiram por causa dos caras.
Aí o menino tenta argumentar, dizendo que vai se entregar, mas pra chamar um médico pra tratar a ferida da menina. Mas eu acho muito difícil que ele vá conseguir, como a própria habilidade dele deixa claro, e ele próprio deixa claro, o poder dele não permite cura. E bom, segue aí, e aí o guri resolve criar confiança por causa do flashback da mãe dele, dizendo pra ele valorizar pessoas que sejam legais com ele, que sejam gentis e tudo mais. E bom, graças a isso ele fala: parem! E tudo parou. Os caras estavam atirando e as balas e os caras pararam. E ele falou que vai proteger a menina porque protegeu ele com tudo que ele tem. E agora que o menino vai criar coragem. E o Andy gostou dele. E aí acaba o episódio assim, com a promessa de fuga. E bom, sobre o episódio, gostei da animação e foi muito legal. E os poderes desses dois são muito apelões pra mim, porque o cara de tapa-olho, ele faz uma ferida que não pode ser curada. E o menino, agora que ele adquiriu confiança, ele pode parar tudinho, não tem quem consiga deter ele. Então, bichos apelões da molesta. Então, eu gostei desses dois. O cara que é o irreparável, eu tô achando que vou aprender mais sobre ele, mas no momento tô querendo dar uns tapas nele. Mas bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.